Pessoal, já são 8h05, né? Então já vamos começando. Eu acabei de ligar a gravação, então só para deixar claro, assim, vou dar alguns recados antes de começar a aula, aí depois a gente segue para a matéria. Todas as aulas vão ficar gravadas, tá? Então no início da aula eu coloco para gravar, no final eu salvo e aí depois eu subo na plataforma e mando o link para vocês. E aí vocês podem acessar à vontade, quantas vezes vocês quiserem assistir. Assim, só acho que é chato me ouvir 2 horas depois assistir de novo, né? Vão cansar de ouvir minha voz. Mas se por acaso ficou alguma dúvida, tem alguma questão, quer ouvir de novo o conteúdo, não tem problema, é só ir lá, o vídeo vai estar gravado, pode estar ouvindo. Algumas outras coisas que são interessantes, né? Vocês vão receber o material em PDF, que é completo do curso de todos os módulos: sistema financeiro, economia, finanças, análise perfil do investidor, lavagem de dinheiro, API, renda fixa, renda variável, derivativos, fundos, previdência, gestão de risco e estatística. É sempre legal fazer a leitura do material, até porque sempre tem informações relevantes, ajuda a gravar e etc. Além disso, eu vou mandar para vocês simulados em múltipla escolha, né? Na página do Instagram, nessas 3 semanas de curso, né? Eu vou colocar, como a gente vai ter aula segundas, quartas e sextas, eu vou colocar na terça, quinta e no sábado eu vou colocar um quiz, né, com perguntas de múltipla escolha que caem na prova, querendo ou não, ajuda também a estudar. Sempre vou mandar para vocês link de alguns vídeos de questões comentadas que também caem na prova, também ajuda. Lembrem do grupo do WhatsApp. A maioria está no grupo menor, que é só da turma, que assim, às vezes alguém tem um problema de acesso, não recebeu um e-mail, tá errado, eu prefiro deixar separado. Depois eu vou incluir no outro grupo do WhatsApp, que é maior, porque podem surgir dúvidas lá, aqui e assim por diante, né? Então é importante estar nos dois grupos. E para que ele serve? Gente, ele é 24 horas. O que significa? Tá estudando, tá lendo, resolveu uma questão, ficou com uma dúvida, não precisa esperar a próxima aula, não precisa esperar o dia seguinte, entra lá no WhatsApp, escreve. Às vezes algum outro colega já responde a dúvida de outro. Normalmente eu estou online, se eu não estou, um dos outros meus assessores estão online, vão entrar lá e responder a questão, tirar dúvida, etc. Não ficou claro no WhatsApp, manda o áudio, manda o vídeo, senão tem a nossa próxima aula que a gente pode tirar as dúvidas também. Um outro ponto, que essa é novidade para essa turma, porque eu senti falta nas últimas, né? 4, 5 turmas que a gente fez aí, eu senti falta. Às vezes, como o conteúdo é bem puxado, a gente vai explicando, tirando dúvidas, mas sempre sobra, às vezes, alguma coisinha ou outra que a galera esquece de perguntar, ou vai surgir no dia seguinte, né? Quando estiver fazendo simulados, etc. Então eu marquei 2 dias que a galera tá mais tranquila, porque eu sei que durante a semana tudo é puxado, né? Chega correndo do trabalho para tomar banho, correr, comer e etc. Tá cansado. Então eu marquei tanto no dia 24, que é domingo, quanto no dia 31, às 4 da tarde. A ideia é a gente fazer uma aula de um plantão de dúvidas. E aí eu vou corrigir questões comentadas, vou corrigir simulados, vou tirar dúvida de vocês, de preferência do que passou da semana, mas pode trazer qualquer assunto. E aí a gente vai abordar essa 1 hora, eu acho que é bem legal para a gente tirar dúvidas, corrigir questões, principalmente no formato da prova, né? E aí eu trago questões que caíram nas últimas provas, tanto de renovação como na prova inicial, até para a gente poder treinar, né? Porque embora tenha o quiz, tenha o simulado, sei que muita gente tem aplicativo, material, etc. Quanto mais melhor, né? Sempre ajuda para a gente estudar. As aulas, gente, estão programadas para ser das 8 às 10h30. Hoje a gente costuma acabar um pouquinho mais cedo, porque é a primeira aula, então eu ponho um conteúdo um pouquinho mais tranquilo, para vocês não fugirem de mim já na primeira aula. Então, normalmente a segunda-feira a gente acaba terminando ali próximo das 10. A gente sempre vai falar não só do conteúdo, mas da aplicabilidade no dia a dia, né, dentro do banco, e principalmente tentar fazer as ligações com o que acontece na economia. Né, o que está acontecendo no dia a dia com os investimentos, com a taxa Selic, com a inflação, com os mercados, a bolsa, etc. Porque é muito mais fácil fazer essas ligações do que ficar explicando conceitos aqui que a gente não faz a menor ideia de onde aplicar, e aí é muito mais difícil para gravar. Esse formato aqui, gente, de aula ao vivo e online, por que eu gosto dele? Justamente por conta dessa interação. E aí, o que eu ia dizer para vocês? Todo mundo, eu sei que costuma ficar com o microfone fechado, a câmera fechada e não tem problema. E eu tô falando, às vezes eu posso estar explicando alguma coisa, alguém não entendeu. Gente, tem tanto ali em cima, né, na parte
das reações ali, você pode levantar a mão, que eu vou enxergar, vou ver, abro o espaço para perguntar, como pode simplesmente, como numa sala de aula, gente, abre o microfone e pergunta, Matheus, não entendi isso daí. Olha, essa palavra que você falou eu não conheço, esse conceito não sei, me explica de novo. Gente, que é uma sala de aula. Se todo mundo soubesse, não estava aqui. Então, podem perguntar à vontade. E essa é a parte, pô, porque assistir gravado no dia seguinte é legal, põe lá em velocidade 1.5, 2, vai ouvindo, ouve de novo, não tem problema. Mas se surgir uma dúvida amanhã, tem que escrever no grupo, tem que mandar, tem que tirar depois. Aqui não. Vamos aproveitar esse espaço que é ao vivo, né? Ele é online. Abram o microfone e podem perguntar à vontade. Legal? Não tem pergunta, né, ruim nem pergunta boa. Um pouquinho sobre a estrutura da prova. Eu vou falar bastante, né, ao longo do curso. Muita gente já conhece, sabe como funciona. Algumas pessoas não. É a primeira vez que vão fazer um curso, estão estudando sobre o assunto porque querem ingressar na carreira financeira, seja bancária, em fundos, né, FDICs, corretoras e etc. A prova do CPA 10 é composta de 50 questões, né, tem que acertar 70%, são 35. O CPA 20 é composta de 60 questões, tem que acertar 42, também são 70%. A prova, gente, é realizada no computador. O que significa isso? Vocês vão marcar a prova, né, entrar no site da Ambima, fazer a inscrição, recolher a taxa, agendar a prova. Pode ser tanto às 9 da manhã quanto às 2 da tarde. Todos os dias costuma ter prova. Né? Inclusive em algumas cidades, em alguns polos, vai ter essa prova também aos sábados. Né? Aí você vai fazer a prova, ela é no computador, então o que significa isso? Você vai navegar entre as questões, né? Você pode ir avançando, como pode ir retrocedendo, e tem lá suas 2 horas e meia para fazer a, a prova. Espera aí que acho que tem alguém aguardando aqui. Tem lá 2 horas e meia para fazer a prova. Uma coisa que muita gente às vezes desconhece, né, e acaba sempre dando uma ajuda, na área de trabalho da prova tem um PDF que chama Material de Apoio. E lá sempre tem algumas informações que ajudam, principalmente em referência à tributação de imposto de renda, algumas informações sobre previdência. Então, querendo ou não, é uma ajuda auxiliar. Um erro que muita gente comete, né, quando vai realizar a prova é que não se dá o trabalho de ler a prova pelo menos uma vez. Né? Já vai lendo e respondendo, lendo e respondendo. Gente, quando terminar, às vezes falta ainda 1 hora e meia. Volta na primeira questão e lê a prova de novo. Porque o nosso cérebro trabalha de um jeito muito interessante, onde ele vai fazendo ligações entre os conteúdos. Então, às vezes, uma questão que você estava com dificuldade, quando você volta nela a segunda vez, ela fica mais clara e algo que você tinha dúvida deixa de ter dúvida. Mas essas dicas, né, principalmente para fazer a prova, depois eu vou dando aí ao longo do curso. Só um tema que esse é bem chato, né? Quando a gente está fazendo a prova, tem vários outros colegas fazendo, e cada um fazendo a sua, né? Todo mundo pode acertar 70% e passar. E às vezes eu, conversando com alunos, tem gente que sofre pelo colega do lado. Porque quando você termina a prova, você aperta o botão entregar. Ele já corrige automático e já dá o resultado. O que isso é bom? Você já sabe se passou ou não, né? Para quem passou, óbvio é bom. Para quem não passou, às vezes não é tão bom. Você está lá concentrado em fazer a sua prova. O colega do lado passou, você já fica com raiva que ele passou e você está lá fazendo a prova. Aí a sua prova já dificulta. E o inverso é verdadeiro também, né? Se ele não passou, você pega e fala assim, puxa, se ele que acabou rápido não passou, imagine eu. E aí vocês começam a sofrer. Gente, desliguem dos colegas. Você não sabe se ele estudou, se ele se preparou, se ele já sabia, se ele não sabia. Então cada um faz a sua prova, termine e assim por diante. E assim, aproveitem o tempo, usem o tempo, marquem a prova quando vocês estiverem preparados. Se você estudou, fez sua parte, está preparado, não vai dar nem branco, nem azul, nem amarelo, vai chegar lá, vocês vão acertar os 70% com tranquilidade e vão tirar de letra. Legal? Nas aulas, gente, como eu disse, eu vou falar bastante, né? Cerca aí de 2 horas e meia, tirar as dúvidas de vocês e ir avançando no material. Né? Além do PDF completo, né, de todos os módulos, eu vou mandar para vocês sempre os slides da aula, né, que ajudam vocês a acompanhar e principalmente porque tem os tópicos, né, que às vezes vocês vão lembrar do que eu falei, dos exemplos que eu dei durante a aula. Antes da gente começar, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Aproveite. Não, tá tudo bem claro.
Tudo bem, claro. Que bom, Priscila. Por enquanto, né? Daqui a pouco começa a complicar um pouco. Mas não, hoje é sossegado. Normalmente as Ah, dúvidas ficam mais assim duras quando a gente fala de derivativos, quando a gente está falando de gestão de risco, aí vocês sofrem um pouco mais. Hoje é mais tranquilo. show. Gente, então se ninguém tem alguma dúvida, se tiver também, gente, quiser perguntar depois, fiquem à vontade. Então vou compartilhar minha tela. Prontinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Perfeito. Já está gravando. Legal. Então, por onde a gente vai começar? Né? O primeiro assunto do CPA 10 e do CPA 20 é o Sistema Financeiro Nacional. Então a gente começa falando um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional. O que é interessante do sistema financeiro? Ele tem um papel de intermediação na economia. Mas antes de falar da intermediação, o que é o sistema financeiro? Gente, tudo que tem a ver com dinheiro passa pelo Sistema Financeiro Nacional. Então, quem tem dinheiro sobrando e precisa fazer uma aplicação, não importa onde, se é na poupança, se são em títulos públicos, se é num CDB, em ações, CRI, CRA, LCI, LCA, não importa, vai a fazer a sua aplicação através do mercado financeiro. Quem precisa de recurso, né, para comprar uma casa, financiar um carro, fazer uma reforma em casa, vai procurar o sistema financeiro para fazer um empréstimo, né? Isso vale tanto para pessoas físicas quanto vale para pessoas jurídicas, né? Então as empresas, tem empresas que têm fluxo de caixa positivo, lucro, né? Geração positiva, vão ter dinheiro sobrando, vão poder aplicar esses recursos tanto na própria empresa, né, quanto no mercado financeiro. E as empresas que precisam de dinheiro para o seu capital de giro, para financiar aquisições, compras, né, reformas, adequações, também vão buscar o mercado financeiro para captar esse recurso. Então, quando eu falo do papel de intermediação do sistema financeiro, é interessante que, além da gente falar dos órgãos normativos, que são esses que estão aqui na tela, que vocês estão vendo, a gente vai falar também dos órgãos de intermediação, né, que aqui são os bancos, as corretoras, as entidades de previdência, os fundos e etc. E aí, qual que é a parte interessante? Antes de falar sobre normas, regras, quem participa e quem não participa, é importante a gente entender esse papel de intermediação. Eu costumo brincar, né, que o sistema financeiro é quem faz a ponte, né, ele faz a ligação entre quem tem dinheiro sobrando e quem tem dinheiro faltando. Porque pensem o seguinte, imagine que não existisse o mercado financeiro, não existissem os bancos, os fundos, as corretoras. Quem tivesse dinheiro sobrando ia guardar em casa. Ia ter que pôr no colchão, guardar dentro de um armário, comprar um cofre e assim por diante. Depois de 1, 2, 3, 6 meses, um ano, ia ter a mesma quantidade de dinheiro lá. Né? Na verdade, teria até um pouco menos, porque teoricamente o dinheiro tende a perder valor. Né? Agora que a gente voltou a falar de inflação alta, todo mundo tem isso bem claro na cabeça. Mas não vamos misturar o conceito de inflação, que isso eu vou falar daqui a pouco. Mas o fato é, ao guardar o dinheiro em casa, depois de um ano, você corre o risco de ter menos dinheiro, porque ele vai valer menos. Você corre o risco de ser roubado, né? Você corre o risco de acontecer alguma coisa em casa, a casa pegar fogo, ser assaltado e etc, e você perder o seu recurso. E o inverso é verdadeiro, né? Quem precisa de dinheiro, se não tivesse o sistema financeiro, você não vai pedir, você não vai tocar a campanha do seu vizinho e falar para ele, olha, eu estou precisando de um empréstimo aqui de 10 mil reais, que eu queria fazer uma reforma, você não tem um dinheirinho aí para me emprestar? Até poderia acontecer, né? Mas é muito difícil você achar exatamente uma pessoa que tem dinheiro disponível e quer emprestar o dinheiro para você. Né? Porque quando ele te empresta o dinheiro tem um problema, é o risco de você não pagar, né? O famoso risco de crédito. E para quem está emprestando dinheiro, principalmente, né? Vai voltar ou não vai? E não precisa nem ser o vizinho ou um desconhecido, né? Imagina alguém da família, vai emprestar para o irmão, para o sogro, para a sogra, para o cunhado, né? A chance desse dinheiro não voltar é bem grande, principalmente se for o cunhado. Se for o cunhado, a chance é grande de ele não voltar. E aí você não pode nem cobrar, que se cobrar, sua mulher bate em você ainda. Então você empresta e é a fundo perdido, né? Ele não volta mais.
Mas brincadeiras à parte, a economia não anda, né? Porque as empresas não conseguem captar e não conseguem empregar o seu dinheiro, as pessoas não conseguem consumir, gastar, comprar casa, comprar carro, porque tudo passa a ter que ser adquirido à vista. Você comprar um carro em 36 parcelas é mais fácil, né, independente dos juros, é mais fácil do que você ter que ter 50 mil à vista para comprar um carro. Você comprar uma casa, né, que tem um valor maior, dependendo do lugar, 200, 300, 400, 500 mil, se você financiar em 100, 200 meses, você consegue pagar. Ter os 500 mil à vista é muito mais difícil. Então isso de alguma forma travaria a economia. Então por isso o sistema financeiro é tão importante, porque faz essa intermediação entre quem está precisando do dinheiro e quem tem o dinheiro sobrando. Num nome chique, né? Ele faz a ligação entre os agentes superavitários, que é quem tem dinheiro sobrando, e os agentes deficitários, que é quem está precisando de dinheiro. E aí, olha que interessante. Embora, né, o principal ator desse mercado de intermediação sejam os bancos, né, as instituições financeiras, eles acabam levando uma fama de vilão por conta dos juros. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês pensarem, não precisa responder. O banco ele cobra juros sim. Os juros ele é derivado da taxa Selic, que a gente vai falar mais para frente, dos tributos, que o banco é a instituição que mais paga imposto de todos os outros tipos de empresa, e principalmente por conta do risco. Então eu tenho o custo do dinheiro, que é a Selic, eu tenho os impostos e eu tenho o risco. E além desses três caras, eu tenho o lucro do banco, porque ninguém vai emprestar dinheiro de graça, quer ganhar alguma coisa. Então eu tenho 4 itens para fazer o preço do banco. Agora, olha que interessante. Se eu emprestar o meu dinheiro para o meu vizinho aqui e ele não me pagar, o problema é só meu. Eu que vou ter que ir lá na casa dele cobrar ele, eu que vou ficar no prejuízo, eu que vou ter que pôr ele no Serasa, e o problema é só meu. Agora, quando eu coloco o meu dinheiro no CDB do banco, o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Ele paga juros para mim e ele cobra juros de quem está tomando o empréstimo. Agora, olha que interessante. Se eu resgatar o meu dinheiro, ele não vai cobrar o empréstimo de quem fez. E se o cara que fez o empréstimo não pagar a parcela, ele não vai virar para mim e vai falar assim: ó, Matheus, esse mês eu não vou te pagar os seus juros porque o cidadão lá não pagou o empréstimo. Não, ele não faz isso. Por quê? Porque o banco compra o risco. O negócio dele qual é? Captar dinheiro de vários clientes e emprestar o dinheiro para vários clientes. Ele faz o cálculo do risco e ele assume esse risco. Então fica muito mais tranquilo para quem está investindo e fica muito mais tranquilo para quem está fazendo o empréstimo. Por quê? Tem um órgão intermediador e ele cobra por isso. Né? É o famoso spread, né? Que é a diferença entre o custo de captação do banco, o quanto ele paga para quem está investindo, e o custo de empréstimo do banco. Óbvio, né, que depende de linha, né? Se for o cheque especial é mais caro do que se for o empréstimo, que é mais caro do que se for um financiamento de casa e assim por diante. Esses itens de empréstimo nem caem no CPA, né, nem no 10, nem no 20, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre, até para a gente dar contexto, né, de o que é o sistema financeiro, para que serve o sistema financeiro e qual é esse papel de intermediação. Então, como eu disse para vocês, o principal ator desse mercado acaba sendo os bancos, né? E quem usufrui do mercado financeiro, do sistema financeiro, são todas as pessoas e todas as empresas, seja como tomador ou seja como recebedor de recursos, né? Se a gente pegar aí o ano de 2020 com a pandemia, teve um fenômeno muito interessante, né? Teve o auxílio emergencial, que foram algumas parcelas que o governo disponibilizou para a população mais pobre para ajudar por conta da crise, do coronavírus e etc. A maioria dessas pessoas nem conta em banco tinha. Aí foi aberto na Caixa Tem, né, um aplicativo da Caixa, que é quase como se fosse um Nubank digital, né, um Banco Inter, um BTG e etc. E aí acabou bancarizando milhões de pessoas que nunca sonharam em ter conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil e etc. Ou seja, somos um país com 200 milhões de pessoas e nem todo mundo tem conta em banco ainda. E olha que é uma coisa simples, hoje muito mais fácil e não custa mais nada abrir uma conta em banco. Eu sou meio velho, não vou falar a minha idade, óbvio, né? Mas eu sou do tempo que precisava de 10 mil reais para você depositar no banco, senão o banco nem abria a sua conta. Ele falou assim: o quê? Não vai depositar dinheiro? Não, não vai abrir conta aqui não, vai procurar outra agência, né? Então, hoje, né, não tem mais esse problema, por quê? Porque os bancos querem ter cada vez mais clientes, né?
para usufruir não só dos serviços bancários de empréstimo, captação, mas também dos serviços de transferência, tem o Pix, aí vai estar atrelado à conta corrente, tem a chance de vender um seguro, uma capitalização, uma previdência, fundos de investimento, vários outros serviços. Então o banco ele acaba abrindo um leque, então quanto mais clientes ele tiver, melhor. Isso acaba sendo bom para quem? Para o consumidor, nós, né? Porque quanto maior a concorrência entre bancos, né, sejam bancos digitais, os bancões, né, os mais antigos, né, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, ou mesmo as próprias fintechs, querendo ou não, é uma concorrência entre eles. Se a gente falasse há 10 anos atrás que ia ter um banco que dá cartão de crédito para um monte de gente, possibilita transferência, aplicação, CDB e não cobra um centavo de taxa, iam chamar a gente de louco, né? E hoje a gente sabe que não tem só um, tem vários que fazem esse tipo de serviço. Legal? Feita essa introdução aí sobre o sistema financeiro, esse papel de intermediação, gente, nós estamos falando de dinheiro, né? Toda vez que a gente fala de dinheiro, a gente fala de impostos, de tributação, regras e normas. A gente precisa que isso seja sistematizado. A gente precisa de regras claras. Por quê? Porque quando eu coloco o meu dinheiro no banco, eu tenho que ter certeza que quando eu precisar sacar, o dinheiro vai estar disponível. Eu tenho que ter segurança que o dinheiro que está lá vai voltar para mim. Então, por conta disso, né, através dos órgãos governamentais, né, onde o governo, a nossa Constituição, vai dar algumas regras e normas, vão estar cuidando do sistema. Tanto da parte de intermediação, né, quanto da parte de operação. Porque senão o banco vai fazer o que ele quiser, e não é bem assim. Ele tem regras, né, ele tem direitos, ele tem deveres, como os correntistas têm direitos e têm deveres. Aqui já falando já mais praticamente dos conceitos da prova, né, eu tenho aqui alguns órgãos. Né? O primeiro é a CMN, o Conselho Monetário Nacional. Né? Deixa eu ligar aqui. Esse daqui. A CMN, o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo do sistema. O que significa isso? Quem manda no sistema financeiro nacional é o CMN. Ele que vai determinar tudo. Tudo que tem a ver com a política monetária, tudo que tem a ver com a política fiscal, tudo que tem a ver... Peraí que acho que alguém chegou. Na verdade deve ter caído, né? Tá voltando. Pronto. Então, tudo que tem a ver com as políticas governamentais, definição de alíquota de IOF, que é o imposto, definição de compulsório, né, que é o depósito obrigatório que as instituições financeiras precisam fazer, né? Todas as regras vão passar pelo CMN. Então, o CMN, a dica aqui, é o órgão que vai determinar as normas, ele vai determinar as regras, que aí todas as pessoas, né, todas as empresas, todos os órgãos, instituições financeiras que fazem parte do sistema financeiro nacional vão ter que obedecer essas regras e normas. Além da CMN, eu vou ter o Bacen, né, que é o Banco Central do Brasil. Se o CMN é quem determina as normas e regras, o Bacen é quem executa as políticas do CMN. Então, olha que interessante. A CMN vai determinar as normas e regras e quem vai lá e executa as normas, as políticas do CMN é o Banco Central. Antes de dar exemplo, gente, o Banco Central é como se ele fosse o banco dos bancos. O que significa isso? Eu, professor Matheus, quero lá abrir uma conta no Banco Central. Não pode. Quem tem conta no Banco Central? O Itaú, o Bradesco, Santander, Daicoval, o Banco Paine, o Banco ABC. Todas as instituições financeiras vão ter conta lá no Banco Central. Por quê? Porque as reservas, né, o depósito compulsório fica lá recolhido junto ao Banco Central. Além disso, o Banco Central tem um papel de fiscalização das instituições financeiras, não só de autorização para o funcionamento, como também de fiscalização das instituições financeiras. Além disso, vocês já ouviram falar de um órgão governamental que chama CAD, o Conselho de Administração e Defesa Econômica? Sim, não? Talvez. sim, Sim. sim. O que o CAD faz? Ele é responsável pelas fusões de grandes empresas, ele vai lá e avalia para autorizar ou não. Né?
Por exemplo, na fusão da Unidas com a Localiza, ele que foi lá dar palpite se pode ou se não pode, ele que vai autorizar, né? A Sadia com a Perdigão, ele que vai lá autorizar. Agora, vamos pegar de instituições financeiras, por exemplo, o Banespa com o Santander, ou então o Itaú com o Unibanco. É o CAD que foi lá avaliar? Não. No caso das instituições financeiras, quem é responsável por essa avaliação de fusões e aquisições é o Banco Central, né? Quando eu falo sobre instituições financeiras, o Banco Central é o banco dos bancos, é ele que vai fiscalizar as instituições financeiras, é ele que vai autorizar o funcionamento das instituições financeiras, é ele que vai autorizar a fusão das instituições financeiras. Se por acaso alguma descumprir alguma norma do CMN ou até cometer algum crime, principalmente ligado a lavagem de dinheiro, desvios ou condutas, né, não muito ortodoxas, né, principalmente ligadas aí a não cumprimento de Basileia, fraudes, etc., o Banco Central pode inclusive determinar a liquidação de uma instituição financeira. O que é isso? Ele vai lá e fala, ó, você não sabe operar, não vai mais ser um banco do mercado brasileiro. Ele vai lá e acaba com o banco. O Banco Central tem esse poder. Quando eu falo que ele executa as políticas do CMN, o que eu quero dizer? Vamos imaginar que a CMN determina quais são os títulos públicos que vão ser emitidos. O CMN não emite título público nenhum. Quem vai lá é o Banco Central, através dos dealers, e faz a emissão do título público. A CMN determina o percentual de compulsório que vai ser recolhido. O Banco Central vai lá e recolhe o compulsório das instituições financeiras. Então a CMN determina a regra, o Banco Central vai lá e cumpre a regra. Além da CMN e do Bacen, aí vem a CVM. Cuidado para não confundir, né? CMN é o Conselho Monetário Nacional, CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Não é imobiliário, são os valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Gente, ações de empresas são valores mobiliários, cotas de fundos de investimento são valores mobiliários, bônus de subscrição são valores mobiliários. Tudo que é negociado no ambiente B3, né, na Bolsa de Valores, é considerado um valor mobiliário. Daqui a pouquinho a gente vai falar de corretoras, né? A gente vai entender que para operar no mercado da Bolsa de Valores eu preciso obrigatoriamente de uma corretora. Né? Então, as corretoras vão ter que pedir autorização para o seu funcionamento, para operar nesse ambiente de mercado de capitais, de valores mobiliários, para a CVM. E a CVM vai ser responsável pela fiscalização tanto do mercado, né, dos atores que emitem esses valores mobiliários, esses papéis no mercado de capitais, quanto das corretoras, quanto dos investidores, que somos nós, que vamos atuar no mercado da Bolsa de Valores através de uma corretora. Então a CVM vai fiscalizar tudo isso. Além disso, a CVM tem um papel muito interessante, né, além da fiscalização, da normatização e etc., que é trabalhar para o desenvolvimento do mercado de capitais, ou seja, para ele aumentar de tamanho, ter cada vez mais investidores, né? Nos últimos 2 anos, 3 anos, aí, principalmente por conta da queda da Selic, né? Daqui a pouco a gente fala o que é a Selic, fiquem tranquilos. O mercado de capitais se desenvolveu demais, né? E um evento aí do Nubank, que ele deu em ações para muitos correntistas do Nubank, então muitas pessoas foram para o mercado financeiro, para o mercado de capitais. Tanto é que a quantidade de acionistas, que era quase 1 milhão, né, de CPFs operando na Bolsa, hoje a gente tem quase 5 milhões, 5 vezes mais aí no intervalo de 3 anos. É muita coisa, né, crescer 5 vezes. Só que quando a gente fala de 5 milhões num país que tem 200 milhões de pessoas, nós estamos falando em 2,5%. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a gente fala de 40 a 45% da população está na Bolsa de Valores americana. Lá tem 300 milhões de pessoas, então nós estamos falando aí de mais de 130 milhões de CPFs na Bolsa. Né? Não significa que aqui a gente vai ter 30 milhões, mas a gente pode muito bem chegar em 10, 15, 20, 25 milhões. O que a gente precisa, né, é que as pessoas tenham essa educação financeira e conheçam o mercado. E hoje são pouquíssimas pessoas que têm essa educação, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente não sabe nem fazer conta de português, né? Nem escrever direito no português, ou fazer uma conta de matemática, que dirá, né,
educação financeira. Mas aí é um sonho, né, que mais pessoas conheçam esse mercado e possam aproveitá-lo. Dito isso, sobre a CVM, tem uma pergunta aqui, uma pegadinha marota que costuma cair na prova e acaba pegando a gente. Eu acabei de dizer que o Bacen fiscaliza as instituições financeiras e a CVM vai fiscalizar as corretoras. Então ficou certinho, né? Bacen, bancos, CVM, corretoras. Só que, gente, todas as corretoras de valores, elas são também corretoras de moeda estrangeira. Né? Além de atuar no segmento da bolsa de valores, elas também podem, né, estar autorizadas a negociar moeda estrangeira. Para ter esse serviço, eles precisam de autorização do Bacen. Então, embora o maior responsável pela fiscalização das corretoras seja a CVM, o Bacen precisa autorizar o funcionamento das corretoras. Então, as corretoras são autorizadas pela CVM e pelo Bacen, e as instituições financeiras fiscalizadas pelo Bacen. Então, embora pareça algo estranho, é assim que funciona e normalmente a gente se confunde na prova, porque sempre liga, né? O Bacen cuida dos bancos, a CVM das corretoras, que é o mercado de capitais, mas o Banco Central também é responsável pela autorização de funcionamento de todas as corretoras, né? Antes as DTVMs, as distribuidoras, e as SVTMs, né, são as sociedades, que hoje é uma coisa só. Né? Tanto a corretora quanto a distribuidora é um órgão só e todos eles são regidos pela CVM. Né? Tem alguns termos, às vezes em inglês, isso cai mais na prova do CEA, né? Não cai nem no CPA 10, nem no 20, mas é legal falar. Às vezes, quando a gente está falando principalmente de empresas brasileiras que têm BDRs lá fora, em Nova York, ou ações americanas, alguma empresa que faz alguma coisa errada lá e está sofrendo uma fiscalização, a CVM dos Estados Unidos chama SEC, né? Que é a SEC. Não é sociedade esportiva, nada disso. É a SEC. Né? Então, a SEC é a CVM dos Estados Unidos. Então, muitas vezes alguém fala, não, o Banco Inter fez um movimento lá, a SEC está investigando. Quem é a SEC? É a CVM dos Estados Unidos. Então, legal, falamos aí dos 3 primeiros órgãos, CMN, quem manda no sistema financeiro, Bacen, quem vai lá e executa as políticas do CMN, e a CVM, que é voltada principalmente para o aumento, para a fiscalização do mercado de capitais, a bolsa de valores, né, os valores mobiliários. Além disso, eu vou ter outros 2 órgãos aqui, né, 2 superintendências, na verdade. Né? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Bebeu uma aguinha. Superintendência de Seguros Privados. Ela é responsável pelo controle e pela fiscalização dos seguros, previdência aberta, aqui está até entre aspas, né, previdência aberta e capitalização. Já a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ela fiscaliza e supervisiona as entidades de previdência fechada. Então aqui, gente, tomem cuidado. Toda vez que a gente fala de previdência, a gente vai lembrar da Previc. Então, quem fiscaliza a previdência privada? Previc, depende. Se for a previdência aberta, é a SUSEP. Se for a previdência fechada, é a Previc. Então, cuidado para não fazer essa confusão. A parte de seguros e capitalização ainda não cai na prova, né? Tem gente que fala que no próximo edital provavelmente eles vão incluir alguma coisa de seguros e capitalização. Mas eu ouço isso há pelo menos uns 4 anos e nunca incluíram, né? Mas a única menção que é feita a seguros e capitalização é que a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela é responsável pelo controle e pela fiscalização desses produtos. Antes da gente falar um pouquinho da Previc, vamos falar da diferença da previdência aberta para previdência fechada. Previdência aberta, gente, é aquela previdência que qualquer investidor pode ir lá e aplicar. Você procura uma entidade de previdência aberta, abre a sua conta, vai começar a fazer as suas contribuições e juntar a sua reserva matemática para daqui 5, 10, 15, 20 anos aposentar, transformar numa renda programada, numa renda vitalícia ou sacar o dinheiro.
Qualquer pessoa pode abrir a previdência, qualquer pessoa pode aplicar, resgatar e assim por diante. Essa é a previdência aberta. Aceita aplicações a qualquer tempo, aceita resgates a qualquer tempo, desde que cumpra as regras do plano. Se essa é a previdência aberta, o que é então a previdência fechada? Previdência fechada, ela tem o mesmo objetivo da aberta, né, que é juntar uma reserva matemática, uma poupança para custear uma aposentadoria, para custear um valor maior lá na frente quando você for se aposentar, ou até transformar numa renda programada. Mas qual é a grande diferença entre a aberta e a fechada? É para um grupo específico de pessoas. Então eu vou ter, por exemplo, a previdência fechada do Correio, é a Postales. A previdência fechada da Petrobras, é a Petros. A previdência fechada do Banco do Brasil, é a Previ. O Itaú tem previdência fechada. A Sanofi, o laboratório lá do Dorflex, tem previdência fechada. A Porto Seguro tem previdência fechada. O que significa ter uma previdência fechada? É um benefício para os funcionários, né? Porque só eles podem, né, contribuir para aquela previdência. Normalmente a empresa participa, né, a patrocinadora que chama, participa com uma contribuição. Então, em muitos casos, o funcionário coloca 50, a empresa vai lá e põe outros R$ 50. Em alguns casos, vai participar até com mais, né? Tem empresas que às vezes pagam um dobro ou um pouco menos, 50%, mas o fato é, eles estão incentivando os funcionários a contribuir para essa previdência fechada, né, através de depósitos da própria empresa que está abrindo essa previdência. Qual é o objetivo? É um benefício para os funcionários, né? Quando a gente for falar de previdência, a gente vai falar dos benefícios fiscais, né, que você pode ter, principalmente se for um PGBL, mas não é agora o momento. Aqui eu quero só dividir o que é aberto do que é fechado. Aberto, qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa pode resgatar. Fechado, normalmente é para um grupo específico de pessoas vinculadas a uma empresa. Via de regra, essa empresa vai contribuir com uma parte e aí você tem regras para resgatar. Por exemplo, se pedir a conta, né, você se desligar da empresa, normalmente não pode sacar o dinheiro que a empresa depositou para você. Às vezes você só tem acesso ao seu dinheiro. Se você se aposentar pela empresa ou for desligado pela empresa, dependendo do motivo, às vezes você pode sacar tudo, às vezes não. Cada empresa vai ter um regulamento específico. Então, o regulamento do Itaú é diferente do Bradesco, que é diferente da Caixa, que é diferente do Banco do Brasil, que vai ser diferente do Correio, da Petros e assim por diante. Agora, para quem todas essas empresas têm que prestar contas? Para a Previc, para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Previdência complementar, entendam que é a previdência fechada. Por que tem um órgão só para cuidar disso? Gente, nós estamos falando da poupança de milhões de funcionários. Tem que ter um órgão cuidando disso daí. Senão, acontece coisas como já aconteceram no passado, né? Não vamos falar aqui de, né, detalhes específicos de partido A, B ou C, porque não é o foco. Mas já aconteceu no passado, tanto da direita quanto da esquerda, do centro, de cima, de baixo, de subirem, vamos dizer assim, forças, né, no poder dessas empresas, principalmente as públicas, e eles fazerem aplicações não muito legais. E aí perderam dinheiro dos funcionários. Por isso que é tão importante o papel da Previc, para que isso se cumpra e proteja o interesse dos funcionários que participam dessa previdência fechada, porque deveria ser um benefício para os funcionários e não uma dor de cabeça, né? Então, essa é a diferença de previdência aberta e previdência fechada. Aqui temos mais uma pegadinha, né? Então, se cair na prova lá, quem é o órgão responsável pelo controle e fiscalização da previdência aberta? Gente, certeza, a letra A vai ser Previc. Porque aí você vai pensar, Previdência Previc. Não, procura lá que vai ter lá B, C ou D, que é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Ela que vai ser responsável tanto pelo controle quanto a fiscalização de seguros, previdência aberta e capitalização. Certo? Então falamos da SUSEP, da Previc, faltou a Ambima, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Nome chique, né? A Ambima, gente, ela foi criada, né, com a fusão de outras duas entidades, né? A Ambid e a Andima. Isso foi lá em 2005, né, quando foi criada a Ambima.
é uma associação que representa, né, todo mundo que faz parte do mercado financeiro, que a gente estava falando agora, sejam bancos, fundos, corretoras, etc. Ninguém é obrigado a associar a Ambima, mas como é uma associação que tem muita força e os principais atores do mercado financeiro estão nelas, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer dar palpite, né, e principalmente participar das normas e regras. E eu diria, né, que provavelmente todos vocês estão aqui hoje à noite, né, assistindo essa aula sobre sistema financeiro por conta da Ambima, né, que ela tem um papel muito forte junto ao mercado financeiro na parte de educação, que seriam as certificações financeiras, seja o CPA 10, o CPA 20, o CEA e outras certificações. A Ambima, gente, ela tem 4 papéis, que é o que pode ser cobrado na prova, é o que vão perguntar para vocês. É o papel de representação, informação, educação e autorregulação. Vamos um por vez. Representar e informar é bem tranquilo, né? Representar é quando eu vou para algum dos órgãos governamentais que a gente falou aqui, CMN, Bacen, CVM, SUSEP ou Previc, e eu vou lá fazer um pleito, eu vou fazer um pedido, eu vou fazer uma solicitação. Digamos que eu sou o Banco da Ecoval, é um grande banco brasileiro. Se ele for lá fazer uma representação junto à SUSEP, eu tenho certeza que ele tem bastante força, porque ele é o Banco da Ecoval. Mas se for a Ambima, tem muito mais força, porque ela representa não só o Daicoval, mas todos os outros. O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco Paine, o ABC e assim por diante. Então a Ambima ela tem muito mais força para representar os bancos, fundos e corretoras do que um único banco ou uma única corretora ou um único fundo de investimento. Então, esse papel de representação a Ambima faz muito bem, defendendo os interesses de todas as empresas que são associadas, né, à Ambima. Do mesmo jeito que tem a parte de representação, a parte de informação é muito parecida. Né? É a mesma coisa. Se um banco faz uma divulgação, todos os clientes daquele banco vão saber, vão ficar cientes, vão ficar por dentro. Agora, quando a Ambima faz uma divulgação, né, que ela está informando o mercado, né, sejam investidores, empresas, fundos e etc., ela está representando, né, nessa informação que ela está divulgando, todos os atores que fazem parte da Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais. Tanto é que ela tem índices de fundos de investimento, índices de rentabilidade de títulos públicos que a Ambima divulga para não precisar que um banco faça a sua própria divulgação. Então ela compila os dados de todo mundo e faz a divulgação. Isso é o papel de informação. A Ambima está informando os investidores, ela está informando o mercado, representando todos os seus associados. A terceira parte, acho que é a mais tranquila, né, que, como eu falei, é o motivo, né, da gente estudar para fazer a prova e ter a certificação, que é a parte da educação, que é aquela história, não adianta eu saber de investimentos, conhecer de mercado, economia, renda fixa, renda variável. Eu não vou poder atender o cliente numa instituição financeira. Eu preciso ter a certificação, né, que vai comprovar, tanto para a instituição que me contratou, quanto para o cliente que eu estou atendendo, que eu sou certificado pela Ambima nos conhecimentos, né, do CPA 10, do CPA 20 ou do CEA. É uma tranquilidade para o banco, que está cumprindo as regras e normas que ele mesmo ajudou a definir junto com a Ambima. É uma tranquilidade para você, funcionário, porque você tendo a certificação, você fala, ó, isso eu conheço, eu já fiz a prova, eu sou certificado. E também é uma tranquilidade para o cliente que fala assim, poxa, mas se esse gerente ele é CPA 20, vai me atender com tranquilidade, ele sabe o que ele está fazendo. Óbvio, gente, que tem muitos funcionários no banco que não têm a certificação e se bobear sabem mais do que a gente. Mas eles não foram lá, se inscreveram, fizeram a prova e passaram. Então eles não têm a certificação. Como eu conheço muitas pessoas que eu tenho certeza que teriam carreiras maravilhosas no mercado financeiro, mas eles não pararam para estudar, tirar a certificação e poder entrar numa instituição financeira. Não tendo a certificação, não trabalha no banco. Né? Teve aí um período de exceção, principalmente por conta da pandemia, né? Tanto a Ambima como as instituições financeiras, eles dispensaram, né, a questão da certificação. Essa regra de exceção terminou em fevereiro desse ano. O que significa isso?
até o início desse ano estava todo mundo mais tranquilo, não estava tendo tanta cobrança e etc. De quem está aqui na turma não precisa falar nada não, tá, gente? É só comentário mesmo. Eu juro que eu não estou acusando ninguém. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas estavam bem tranquilas e aí o chefe começou a cutucar. E aí, cadê sua certificação? E aí, cadê a sua certificação? Como tem outros que hoje ainda não trabalham numa instituição financeira que estão estudando para tirar a certificação para amanhã estar trabalhando numa instituição financeira. Então essa parte de educação é importante para quem está no mercado, continuar no mercado, garantir, né, não só o seu emprego, como atender bem o cliente, ser promovido e ter uma carreira muito promissora e longa dentro do banco, como para quem está do lado de fora e quer ingressar nessa carreira aí do mercado financeiro que é tão interessante. Então, representação, informação, educação. Faltou o último, que é a autorregulação. O que seria a autorregulação? A Ambima, junto com as instituições financeiras, nas suas reuniões periódicas, cria regras e normas para as próprias instituições financeiras. Essas regras são além da lei, ou seja, normalmente elas são mais duras do que a Constituição, a legislação, as regras da CMN, Bacen e CVM, e os bancos são obrigados a cumprir. Por quê? Porque eles ajudaram a confeccionar. São normalmente regras de autorregulação que vão regular os próprios bancos para melhorar o funcionamento, aumentar a transparência e principalmente a segurança para os clientes. Então, justamente por estar visando esses três pilares, né, que a Ambima divulga essa norma de autorregulação e, óbvio, os bancos vão cumprir essa autorregulação. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, né? Espera só um pouquinho. Alguém caiu. Vamos trazer de volta. Espero que não tenha se machucado. Né? Então, por isso a importância da autorregulação. E olha que interessante, o governo que não é bobo nem nada, ele fica sempre de olho lá nas regras de autorregulação da Ambima. Toda vez que tem uma norma ou uma regra muito interessante que ele julga que é relevante, depois de 1, 2 anos testando ela no mercado de verdade, o governo vai lá e transforma aquela regra de autorregulação em uma lei de fato, né, em uma diretriz, em uma norma do Banco Central ou da própria CVM. E aí isso torna a força de lei e deixa de ser uma norma de autorregulação. Gente, alguma dúvida aqui dessa primeira parte? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Sei que vocês estão quietinhos, estão tímidos ainda, né? Hello? Vocês estão aí? Uhum. Sim, Alguma dúvida? Rita, Priscila, Maiara, Arthur, Beatriz, Henrique? Então tá não, tranquilo. não. Então, É um momento tranquilo. legal. Tranquilo. Ótimo. Então, se tá tudo tranquilo, vamos continuar, né? Como eu falei, eu vou falando aqui, gente. Podem interromper, hein? Seguindo lá, a gente vai para o subsistema de intermediação. Ou seja, né, quem são as entidades que vão estar atuando no mercado financeiro, né, dentro do sistema financeiro nacional. O primeiro cara aqui, como eu disse para vocês, o mais importante quando a gente fala desse papel de intermediação são as instituições financeiras, os bancos, né? E aí eu tenho dois tipos de bancos que já estão listados aqui. O banco múltiplo e o que eu vou chamar de banco único, né? O banco múltiplo é aquele que a gente conhece, né? O Itaú é um banco múltiplo, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Bradesco, o Daicoval, o Banco ABC, todos eles são bancos múltiplos. Por que eles são bancos múltiplos? Porque eles possuem mais de uma carteira. E além de possuir mais de uma carteira, eles têm que ter obrigatoriamente, gente, ou a carteira comercial ou a carteira de investimentos. Agora eu vou pedir um minutinho, vou explicar o banco único, depois eu volto aqui no banco múltiplo, que aí fica mais fácil. O banco único, diferente do múltiplo, que tem pelo menos duas carteiras, né? Pode ter duas, três, quatro ou todas, né? O banco único, como o próprio nome já diz, ele tem uma única carteira. O que são essas carteiras? Eu vou ter a carteira comercial, carteira de investimento, desenvolvimento, arrendamento mercantil e crédito imobiliário. Carteira comercial, como que funciona? É aquele banco onde você consegue abrir conta, você vai poder movimentar o seu dinheiro, vai ter uma conta corrente, pode fazer aplicação em CDB,
Você vai ter cartão de crédito, ele pode fazer empréstimo pessoal para você, tudo isso dentro da carteira comercial. Carteira de investimento é um banco que pode emitir CDB, pode emitir letra financeira, mas o objetivo dele não é fazer empréstimo para você, é aplicar o seu dinheiro. Né? Para empresas, ele vai poder fazer estruturações no mercado de capitais, emitir debêntures, emitir commercial papers, até fazer emissão de ações, porque ele é um banco de investimento. Então eu tenho o banco comercial, que é o banco que costuma agir ali, ter a conta corrente, o cheque especial, movimentação, pode fazer CDB, pode fazer a letra financeira, então ele capta de um lado e empresta do outro. O banco de investimento, que se vai só, né, priorizar o lado do investimento e não do empréstimo. O banco de desenvolvimento, que um exemplo de banco de desenvolvimento é o BNDES, né, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social. Ele vai fazer principalmente investimento em infraestrutura, né, na parte de vias, rodovias, hospitais, energia elétrica, saneamento e assim por diante. O banco de arrendamento mercantil, gente, arrendamento mercantil é um nome chique para leasing, né? Arrendamento mercantil é o aluguel com opção de compra, seria o leasing, né? Que você normalmente vai comprar um carro via leasing, vai comprar um bem, uma máquina, etc., via leasing. O banco compra para você, ele vai te arrendar, você vai pagando a contraprestação, no final você paga o valor residual e o bem passa a ser seu. Se você não pagar o valor residual, ele volta para o banco. Então, existe um banco que ele só faz arrendamento mercantil. Ele não tem conta corrente, ele não faz investimento, ele não faz infraestrutura, ele só faz leasing, só faz arrendamento mercantil. E eu vou ter um outro banco que ele é focado em crédito imobiliário. Então ele vai ter uma carteira de crédito imobiliário onde ele vai captar recursos, né, através de letras financeiras. Tanto o banco de desenvolvimento, quanto de arrendamento mercantil, quanto de crédito imobiliário, não podem emitir CDB, mas eles podem emitir letra financeira. Essa letra financeira a gente vai falar na aula de renda fixa, mas gravem, porque isso pode cair na prova. Né? Então, o banco comercial e de investimento pode emitir CDB e letra financeira, banco de desenvolvimento, arrendamento mercantil e de crédito imobiliário só pode emitir letra financeira, não pode emitir CDB. Então, eu posso ter um banco com uma dessas características. Agora, cada vez que um banco tiver duas carteiras, agora voltando para o banco múltiplo aqui, e uma dessas carteiras for ou a comercial ou a de investimentos, ele é um banco múltiplo. O que significa isso? Um banco que é comercial e de arrendamento mercantil é múltiplo. Comercial e crédito imobiliário é múltiplo. Investimento e desenvolvimento é múltiplo. Investimento e arrendamento mercantil é múltiplo. Agora, se ele tiver duas carteiras e for, por exemplo, arrendamento mercantil e crédito imobiliário, ele não é múltiplo, porque ele não tem nem a comercial e nem a de investimento. Ele não precisa ter as duas, mas ele precisa ter pelo menos uma das duas. Então, para ser considerado um banco múltiplo, ele tem mais de uma carteira e uma delas tem que ser obrigatoriamente ou a comercial ou a de investimento. Por que o Itaú é um banco múltiplo? Porque ele tem carteira comercial, de investimento, desenvolvimento, arrendamento mercantil e crédito imobiliário. Então ele é um banco múltiplo, tem mais de uma carteira e tem, por falta de uma, ele tem as duas, tanto a comercial quanto a de investimentos. E vale a mesma coisa para os grandes bancos que a gente conhece, o Safra, o Santander, Banco do Brasil e assim por diante. Né? Todos eles são bancos múltiplos. Né? Normalmente um banco único, né? Esse banco de uma única carteira, ele é um banco que a gente chama mais de nicho. Né? Ele é específico para um segmento específico, né? Para uma ação específica. Além dos bancos, né, que são grandes intermediadores, né, que vão captar recursos através de letra financeira, CDB, conta corrente, poupança para emprestar do outro lado, eu vou ter as distribuidoras e corretoras de valores mobiliários. Antes eu tinha as distribuidoras, eram uma entidade, e as corretoras eram outra entidade. A Ambima juntou os dois, toda distribuidora se tornou uma corretora e toda corretora se tornou uma distribuidora de valores mobiliários. O que faz as distribuidoras e as corretoras? Elas atuam no mercado de capitais e também vão comercializar moeda estrangeira. Olha aqui o que eu falei, que o Banco Central é obrigado a autorizar o funcionamento de uma corretora de valor. Né? Então,
Gravem isso. Qual é o grande papel das corretoras? Na aula de renda variável, né, a gente vai falar sobre a forma de atuar na bolsa de valores, como que a gente faz para entrar nesse mercado e etc. As operações primárias, né, de emissão de ações, as secundárias, mas todas as operações que nós, pessoas físicas ou mesmo as pessoas jurídicas vão fazer na bolsa de valores, vai ser obrigatoriamente através de uma corretora. Então essa corretora ela é muito importante no processo, porque ela é a contraparte, ela ajuda a minimizar o risco. Porque em vez de eu negociar direto com uma outra pessoa, com o Zezinho, o Luizinho, né, o Huguinho, eu vou negociar com a minha corretora. E a minha corretora vai negociar com outra corretora. Então tem duas corretoras aí dando segurança para esse mercado. Espera aí que acho que entrou alguém. Diego. Voltou, Diego? Acho que voltou, né? Seguindo. Então falamos aí um pouquinho das distribuidoras, da importância deles que vão atuar, né, no mercado de capitais. Aí eu tenho as entidades de previdência e os fundos de investimento. São muito parecidos, né, em termos de importância. Tanto as entidades de previdência, sejam abertas ou fechadas, elas vão ser responsáveis por todos os tipos de aplicação e produtos. Por quê? Porque a entidade de previdência vai abrir para os investidores. Os investidores vão aplicar na entidade de previdência e ela vai pegar esse recurso e vai aplicar no sistema financeiro. A entidade de previdência compra CDB, compra letra financeira, compra ações, debêntures, aplica dinheiro em fundos de investimento e assim por diante. Então ela é muito relevante para o sistema financeiro. Os fundos de investimento, a mesma coisa. Eles podem ser abertos ou fechados, eles podem ser restritos ou exclusivos, né? Na aula de fundos a gente vai falar de cada um desses detalhezinhos, mas o fundo aberto é aquele que aceita aplicações a qualquer momento. O fechado é aquele que você aplica e ele fecha, você tem que negociar as cotas. O restrito é igual à previdência fechada, é para um grupo específico de pessoas. E o exclusivo é o fundo de um único cotista. Todos esses fundos vão fazer o quê? Aplicar em qualquer ativo que o regulamento do próprio fundo permita. Ou seja, da mesma forma que as entidades de previdência, eles vão pegar os recursos dos investidores que colocaram tanto na previdência quanto no fundo e vão aplicar no mercado. Vão comprar títulos de renda fixa, de renda variável, vão fazer aplicações. Isso movimenta o mercado. Aquele papel de intermediação. Toda vez que alguém compra um título de renda fixa, qual que é o objetivo? Que quem emitiu aquele título use o dinheiro no mercado. Toda vez que você aplica num fundo, ele vai comprar um papel que aquele dinheiro vai fomentar o mercado. Toda vez que você compra uma ação, você está capitalizando uma empresa e assim por diante. Então, tanto os bancos como as corretoras têm esse papel maior de intermediação dos recursos. As entidades de previdência e fundos são veículos de investimento que vão utilizar essa intermediação de recursos. Beleza? Aí eu vou ter três tipos de investidores. O investidor qualificado, o investidor profissional e o investidor não residente. Quem é o investidor qualificado? São investidores com mais de R$1 milhão em ativos e o termo de ciência onde ele diz que ele é qualificado tem que estar assinado. Não adianta nada ele ter R$2 milhões em dinheiro aplicado se ele não assinou o termo. Ele não é qualificado. Do mesmo jeito que não adianta nada ele assinar o termo, querer assinar o termo e não ter os recursos, né? Já o investidor profissional, né, ele é um investidor com mais de 10 milhões em ativos e também o termo assinado. Ou seja, tanto o qualificado quanto o profissional tem que ter o termo assinado. No caso do investidor profissional, tem uma exceção para essa questão de valores, né? Aqui eu falo em R$10 milhões para ser um investidor profissional, mas tem uma, vamos dizer assim, exceção de valores. Os fundos,
as entidades de previdência e as instituições financeiras são automaticamente investidores profissionais. Não importa quanto dinheiro tem o fundo, se é um fundo de investimento, é profissional. Não importa quanto dinheiro tem a entidade de previdência, se é uma entidade de previdência, é profissional. E para os bancos, as instituições financeiras, a mesma coisa. Então, um banco com 1 milhão é profissional. Um fundo com 500 mil é profissional. Uma entidade de previdência com 350 mil é profissional. Agora, uma pessoa física, eu, Matheus, para ser um investidor profissional, preciso de mais de 10 milhões e assinar o termo de ciência. Para ser qualificado, eu preciso de mais de 1 milhão e assinar o termo de ciência. Detalhe, gente, todos os investidores profissionais são automaticamente qualificados. Então, se você é um investidor profissional porque você tem 10 milhões de reais ou porque você assinou o termo e é um fundo de investimento ou uma entidade de previdência ou uma instituição financeira, automaticamente você é profissional e automaticamente você é qualificado. Então, prestem atenção, todos os investidores profissionais são qualificados. Agora, nem todo investidor qualificado é um investidor profissional. Essa é a regra. Mas uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho importantíssima: professor, legal, entendi o que é um qualificado, é um cara que tem dinheiro, assinou o termo, profissional é um cara que tem mais dinheiro, assinou o termo. Mas por que eu quero ser qualificado ou profissional? Essa é a pergunta. O dinheiro até eu quero ter, mas por que eu quero ser qualificado ou profissional? No mercado financeiro, dentro do sistema financeiro, existem produtos, né, fundos de investimento, existem produtos que somente investidores qualificados podem colocar o seu dinheiro. Exemplo, o FDIC, né, um fundo de investimento em direitos creditórios. Somente investidores qualificados podem fazer a aplicação. Né? Fundos de previdência com mais de 70% em ações. Somente investidores qualificados podem aplicar o seu recurso. Então existem vários produtos que são somente para qualificados. E também existem alguns produtos que são somente para profissionais. A gente falou aqui do fundo exclusivo. Para você ter um fundo exclusivo só seu, você tem que ser obrigatoriamente um investidor profissional. Então, para ser qualificado, eu tenho algumas regalias a mais. Para ser profissional, eu tenho algumas regalias a mais. Por isso, né, que alguns investidores fazem questão de ir lá assinar o termo, se tornarem qualificados ou profissionais, para ter acesso a outros produtos de investimento, normalmente mais elaborados, né, às vezes com maiores rentabilidades, mas principalmente, né, mais arriscados também. Né? Então, por isso aí a diferença entre investidores qualificados e investidores profissionais. Alguém quer perguntar algo? Eu. Pode falar. Eu? Leonardo. Quem é? Leonardo. Pode falar, Leonardo. Boa noite. Você falou que as instituições financeiras, elas automaticamente, ou corretoras, elas já são investidores profissionais, né? Exato. Então, no caso, ela só por ser já instituição, não precisa nem ter os 10 milhões e nem assinar o termo. É em automático isso. Perfeito. Correto? Perfeito. Ah, beleza. É que eu só fiquei na dúvida referente ao termo, né? Então, acho que é melhor perguntar. Não, é automático e é bem interessante a sua pergunta. E eu já vi, Leonardo, na prova, questões da seguinte forma. Né? Um investidor, eles usam muito 1,5 milhão, 2 para pegar o cidadão, né? Na pegadinha na hora da prova. Ah, um fundo de investimento que iniciou sua operação com 2 milhões de reais. Ele é investidor profissional ou qualificado? Ele é os dois. Porque se é um fundo de investimento, ele é profissional. E se ele é profissional, ele é qualificado. Então ele já é os dois automáticos. Só que a gente fica com aquela questão de 1 e 10, e aí vai lá e faz o X no qualificado. Então tem que tomar cuidado. Então, sendo instituição financeira, fundo de investimento, entidade de previdência, é automaticamente profissional e todo profissional é qualificado. Uma última questãozinha aí sobre qualificado, né? Além dessa questão de 1 milhão de reais e assinou o termo, tem mais um cara que pode ser qualificado, né, investidor qualificado, sem ter 1 milhão de reais. É o profissional certificado. Então, se você for lá e fizer a prova do CEA e for certificado, você pode solicitar para assinar o termo sem ter 1 milhão de reais e você se torna
qualificado. Se você tiver a certificação do CFP e quiser ser qualificado, você procura a instituição, vai lá, assina o termo e você se torna um investidor qualificado, não pelo dinheiro, mas pelo conhecimento, né? Porque você vai ter a certificação. Fora isso, tem que ter 1 milhão e assinar o termo, ou tem que ter 2 milhões e assinar o termo. Legal? Beleza, obrigado. Que isso. E aí, por último, ficou os investidores não residentes. Aqui, gente, é bem simples, é só tomar cuidado para não fazer confusão, né? Quem são os investidores não residentes? São investidores independentes das suas nacionalidades que não são domiciliados no Brasil. O que significa isso? A gente acha que o não residente é tudo gringo. Cuidado, não é essa a definição. Se tiver um alemão que pegou o dinheiro dele, ele mora lá na Alemanha, trabalha na Alemanha, pegou o dinheiro dele e mandou para o Brasil, ele é um investidor não residente, porque ele mora na Alemanha e parte do dinheiro dele está investido aqui no Brasil. Um americano mora lá nos Estados Unidos e mandou o dinheiro para o Brasil, ele é um investidor não residente. Agora, um brasileiro, se ele mora no Brasil, ele investe aqui e está tudo certo, ele é um investidor residente. Agora, se ele receber uma proposta para ir trabalhar no exterior e mudar de residência, o que significa isso? Ele deixa de morar no Brasil, passa a morar em outro país, na Europa, por exemplo, lá na Alemanha. Aí ele vai pedir a saída definitiva do país, vai começar a trabalhar na Alemanha, vai pagar imposto de renda na Alemanha. O que significa isso? Ele deixou de ter o seu domicílio fiscal no Brasil. Se ele ainda tiver investimentos aqui, ele vai se tornar um investidor não residente. Mas ele é brasileiro, professor? Não importa. Por isso que eu escrevi aqui. Não importa a nacionalidade. Não importa se é brasileiro, alemão ou americano. Se ele não mora no Brasil, se ele não está domiciliado no Brasil, ele é um não residente, mesmo sendo brasileiro. E o inverso é verdadeiro, né? Posso pegar o exemplo do meu avô, né? Meu avô, que era italiano, nasceu na Itália, ele veio para o Brasil muito cedo, com 20 e poucos anos, e ele fixou moradia aqui. Ele começou a trabalhar aqui, pagar imposto de renda aqui, ele era domiciliado no Brasil. E aí ele, tendo um dinheirinho aplicado no Brasil, o que significa? Que ele é um investidor não residente porque ele é italiano? Não, ele mora no Brasil, ele tem CPF, ele paga imposto de renda aqui. Ele é um investidor residente, mesmo sendo italiano. Então, não importa se é italiano, alemão, americano, japonês ou brasileiro. Importa onde ele mora, aonde ele paga imposto de renda, né? E aí, até dentro dessa questão de pagar ou não imposto de renda, como eu falo, né? Eu vou entregar a minha idade de novo, né? Mas eu sempre gostei muito, quando era mais novo, de acompanhar a Fórmula 1, né? Aí tinha lá o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, o Rubens Barrichello, tinha o Maurício Gugelmin, né? Alguns pilotos. E por que eu gravei o nome desses 4? Porque, embora eles ganhassem milhões como corredores de Fórmula 1, era impressionante. Os 4 moravam no mesmo apartamento em Mônaco. Aí alguém vai falar assim, em Mônaco? Como assim? Um morava em São Paulo, outro nos Estados Unidos, outro em Minas Gerais, outro em Goiás. Eu falo assim, mas para pagar menos imposto de renda, os 4 alugaram juntos um apartamento em Mônaco, fixaram o domicílio em Mônaco para pagar imposto de renda por Mônaco. Então, no Brasil, os 4, mesmo sendo brasileiros, eram investidores não residentes. Ficou clara essa questão? Sim. Legal. O Leonardo está com a mão levantada, mas acho que é da pergunta que você fez, né? Se você clicar de novo lá, ela baixa, tá, Leonardo? Ah, beleza, Senão, vou baixar eu vou ela. achar então. que é outra dúvida. Pronto, já Tranquilo. fiz. O Diego voltou? Tá me ouvindo, Diego? Eu não tô vendo. Ô, professor, eu voltei. Posso te Eu fazer uma fechou pergunta do que não nada. tem nada a ver com o conteúdo? Pode, fica à vontade. Eu vi o seu sobrenome. Você conhece o Jefferson Sarkis? Da onde? Da Vila Maria. Não, eu sou de Volta Redonda. Volta estado aqui Redonda, do né? Rio de Porque Janeiro. como não é um sobrenome comum, é um grande amigo, né? Mas que pena que não é seu parente. Mas desculpa, gente, a interrupção. Nada. Mas é que eu vi o Sarkis, eu tenho que perguntar, né? Porque não é Oliveira, né? Nem Não é comum, né? comum, exatamente. Mas beleza. Deve ser parente, mas em outro grau. Vamos seguir lá. Então, tranquilo, gente, falamos do sistema normativo, falamos do sistema de intermediação. Aí a gente começa a parte de
princípios de economia. Olha que legal, né? No caso da economia, né, é uma disciplina, uma faculdade muito legal que dura 4 anos, né? Então eu não pretendo em 1 hora falar de 4 anos de economia, mas a gente vai falar dos principais indicadores que caem na prova, os principais indicadores que estão ligados à economia, né? Então aqui quando a gente fala de princípios de economia, tanto na prova do CPA 10 quanto do CPA 20, né? A gente vai falar do PIB, do IPCA, do IGPM, da Selic, do CDI e da TR, a taxa referencial. Esses são os principais indicadores aí que vão cair na prova falando de economia. E depois tem as políticas, né? Política monetária, política fiscal, política cambial e assim por diante. Então vamos lá. Começando pelo PIB. O legal dessa parte da matéria é que ela vai nos ajudar muito a entender o que está acontecendo aí na economia, o que está acontecendo aí em outros países, no Brasil, hoje nos Estados Unidos, na Europa é até estranho, né? Falar em inflação fora do Brasil, né? Mas está acontecendo. Então vamos primeiro pelo PIB. O PIB é o produto interno bruto. Cuidado. Tem um outro indicador que é o PNB, que é o produto nacional bruto. Ele não cai na prova e não tem nada a ver com o PIB. O PIB é tudo que é produzido dentro do Brasil. Então, todos os bens e todos os serviços que são produzidos em um determinado país. Se eu quero saber o PIB do Brasil, eu vou ver todos os bens e serviços que foram produzidos e vendidos no Brasil. Esse daqui é o PIB. O PNB é a soma de tudo que as empresas brasileiras produzem no Brasil ou fora. Então, não esquece o PNB, vamos focar no PIB. Quando eu falo que é produzido dentro do país, não importa quem está produzindo. Então, por exemplo, a WEG é uma empresa brasileira. O que ela produz no Brasil entra no PIB. A Volkswagen é uma empresa alemã. O que ela produz no Brasil entra no PIB. A Nestlé é uma empresa suíça. O que ela produz no Brasil entra no PIB. E por aí vai. Né? A Coca-Cola é uma empresa americana. O que ela produz dentro do Brasil e vende dentro do Brasil entra para o PIB. Então não importa a nacionalidade da empresa, se a sede dela é na China, na Europa ou nos Estados Unidos. O que importa é aonde ela está produzindo, aonde ela está vendendo, aonde ela está gerando emprego e aonde ela está recolhendo impostos. Então, por exemplo, a Volkswagen. Tem Volkswagen no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem no Japão. É a Volkswagen, é uma empresa alemã. O que ela produz no Japão é PIB do Japão. O que ela produz nos Estados Unidos é PIB dos Estados Unidos. O que ela produz no Brasil é PIB do Brasil. Então, é tudo que é produzido dentro do país. Sejam bens, sejam serviços. Outra coisa que é importante aqui na definição do PIB. Os bens são somente os bens finais. O que significa isso? Os bens intermediários, a matéria-prima que eu compro para fazer o determinado bem que eu vou vender, não entram para a contabilidade do PIB. Por quê? Porque senão ele ia entrar 2 vezes. Vamos imaginar um pãozinho. A padaria compra farinha. A farinha é matéria-prima. Então, ela comprou a farinha. Depois ela compra o fermento e o sal. Aí ela vai juntar lá a farinha, o fermento, o sal, junto com água e vai fazer o pãozinho. Então ela comprou farinha, comprou fermento, comprou sal, fez o pão e vendeu. Se a farinha que ela comprou, o fermento que ela comprou e o sal que ela comprou entrar para o PIB, e mais o preço do pãozinho entrar para o PIB, está entrando 2 vezes. Então o que vai acontecer? Tudo que é matéria-prima e tudo que é produto intermediário não vai entrar para o PIB, entra só o produto final. Agora, se eu, Matheus, for no mercado e comprar farinha para fazer um bolo, para mim é um produto final, então entra para o PIB. Se alguém aqui da turma for lá no mercado e comprar o sal, o fermento, a farinha para fazer um pãozinho em casa, é tudo produto final, então entra para o PIB. Vou dar outro exemplo. Falei da Volkswagen, vamos pensar num carro. A Volkswagen fez o carro, aí ela compra o pneu da Pirelli, ela compra o motor da, sei lá, da Ford e monta o carro e vende. Se o pneu entrar para o PIB, o motor entrar para o PIB e o carro entrar para o PIB, depois o preço final dele entrar, eu estou duplicando o PIB.
Então, como não é um produto final, é um produto intermediário, só entra o carro final quando ele é vendido. Agora, se eu, Matheus, estiver na rua, furar o pneu do meu carro e eu for lá na loja da Pirelli comprar um pneu, para mim esse pneu é um produto final. Eu sou o consumidor final dele. Então ele entra para o PIB. Quando você compra matéria-prima ou produto intermediário que vai ser industrializado, não consta para o PIB. Quando você compra o produto final, ele conta. Aí alguém vai perguntar, mas professor, como é que o governo vai saber disso? Todas as notas fiscais que são emitidas têm um código. E esse código, né, fiscal que tem na nota fiscal, ele vai identificar se é matéria-prima ou se é um produto intermediário. Por essa identificação, a gente vai saber se conta ou não para o PIB de um determinado país. Legal? Então, produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país, por empresas brasileiras ou não, somente os produtos finais. E aí vem a pergunta, Matheus, para que serve o PIB? Para que eu vou fazer toda essa contabilidade doida para saber tudo que é produzido e vendido dentro do país? Porque eu vou ter o tamanho da economia. Se em 2020 o Brasil vendeu R$ 1 bilhão, em 2021 ele vendeu 2, eu vou saber que a economia dobrou de tamanho. Se ele vendeu 900 milhões, eu vou saber que ela encolheu. Então o PIB ele serve para eu me comparar comigo mesmo. Primeiro, eu consigo ver quais são os setores que crescem, quais são os setores que estão estagnados e quais são os setores que encolhem. Eu consigo comparar o PIB do Brasil com de outros países. Eu consigo comparar o PIB do Brasil com de países da Europa, dos Estados Unidos ou mesmo da América do Sul. Né? Saiu um número a semana retrasada, se eu não me engano, um comparativo foi na Exame. Eu fiquei assustado. Né? O Brasil representava, se eu não me engano, 35% do PIB da América do Sul. Com a crise na Argentina, a crise na Venezuela, a crise no Chile, né? O Brasil hoje já passou de 55% do PIB da América do Sul. O que o Brasil produz e vende dentro do Brasil já representa mais do que 50% de tudo que é vendido na América do Sul. Né? Isso deveria ser uma notícia boa, né? O Brasil está crescendo, está se desenvolvendo. É uma notícia mais ou menos, porque embora a gente está representando mais, não é porque a gente melhorou, é porque os outros pioraram muito, mas não deixa de ser uma boa notícia. Então o PIB serve para me comparar comigo mesmo e para me comparar com outras economias. Aqui no cantinho eu coloquei a equação do PIB, que eu acho que é interessante a gente saber, no material tem lá em detalhes, né, onde o PIB é igual ao consumo mais o investimento, que é o consumo é o C, o investimento é o I, o G são os gastos do governo, e o EX são as exportações e as importações. Tudo vai entrar para o PIB. Mas, Matheus, você disse que é só o que é produzido dentro do país. Exato. Por isso que o que as empresas compram de fora para usar entra para o PIB como importação de maneira negativa. E o que as empresas que produzem aqui no Brasil vendem para fora entra para o PIB como exportação. Então, as exportações entram positiva, as importações entram negativa. Os gastos do governo, tudo que ele gasta em investimento, o investimento interno e externo, né, de empresas que vão aportar dinheiro aqui para desenvolver, comprar plantas, investir e assim por diante, e o consumo, esse daqui é a gente, né? Tudo que a gente gasta no mercado, comprando bens duráveis, financiando casa, carro, etc., entra no PIB através do consumo. Então, através dessa pequena definição que a gente deu de PIB, a gente já sabe o que ele é. Algumas considerações sobre o PIB. Quando o PIB está crescendo muito, significa que as pessoas estão comprando mais bens e serviços, a demanda está aumentando. Gente, se a oferta de bens e serviços não cresce, tende a ter inflação. Se por acaso o PIB começa a diminuir, significa que os bens e serviços estão sendo pouco vendidos. O que significa queda no PIB? Que as empresas estão vendendo menos. Elas estão ganhando menos. Qual que é a tendência natural para elas equilibrarem as contas? Mandar funcionários embora. Quando começa a desligar funcionários, vai ter menos renda no mercado, naturalmente o PIB tende a cair mais. Então tem que tomar cuidado com os exageros. O PIB crescendo demais pode gerar inflação. Um PIB caindo demais pode gerar recessão e desemprego. Né? Então
essas aí são algumas considerações sobre o PIB. Aí a gente vai para os indicadores de inflação. Embora no Brasil a gente tenha vários indicadores de inflação, né, os dois que são considerados para a prova do CPA 10 e do CPA 20 é o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação, né, que o Banco Central usa, né, para fazer as suas medições, se está ou não atingindo a meta. Né. O Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, usa o IPCA como indicador de inflação. O IPCA ele é medido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPCA, gente, é uma média de despesas pessoais nas principais capitais. Então o IPCA ele vai ter lá o índice de transporte, o índice de combustível, despesas pessoais, comida, energia elétrica e aluguel. Dentro dessas classes, né, em todas as capitais vai ser medido os preços, né, e vai fazer uma média para saber se os preços aumentaram ou diminuíram. Esse é o IPCA, ele é o indicador oficial do governo. Já o IGPM, que é o de baixo aqui, é o Índice Geral de Preços de Mercado, em vez do IBGE, é medido pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele é composto por outros 3 indicadores. Pelo IPA, que é o Índice de Preço do Atacado, responde por 60% do IGPM, já falo dele. 30% dele é o IPC, olha onde está o IPC, é um pedacinho do IPCA. Né? 30% é o IPC, então muito parecido com o IPCA, e 10% dele é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Por que, que o maior peso dele é o IPA, né? O Índice de Preço do Atacado? Quem é o IPA? Gente, o IPA ele é composto, se não me falha a memória, são 55 outros índices que compõem o IPA. Tem vários códigos de IPA. Então tem o IPA de combustíveis, tem IPA de lubrificantes, tem IPA de equipamentos, tem IPA de computadores e por aí vai. Tem mais de 50. E aí a média deles vai dar o IPA. O que é importante vocês gravarem? Índice de preço do atacado. O que é o atacado? É quem vende para o varejo. E o varejo é quem vende para o consumidor final. Então vamos imaginar, a gente estava falando de farinha agora há pouco. O moinho de farinha, quem faz e ensaca a farinha, é o atacado. Aí ele vende para o supermercado, que é o varejo, que vai vender para mim, que sou o consumidor final. A Petrobras, a distribuidora de combustível da Petrobras, é o atacado do combustível, que vai vender para os postos de gasolina, que é o varejo, que vai vender para mim, que sou o consumidor final. Então o atacado é quem vende em quantidade para as empresas. As empresas é quem vende no varejo para o consumidor final. Por que essa importância? Porque o IPA, que é o Índice de Preço do Atacado, é quem sobe primeiro e é quem cai primeiro. Quando baixa o produto no atacado, em algumas semanas ou dias ele vai baixar para o varejo e aí depois vai baixar para o consumidor final. Quando sobe o preço no atacado, em alguns dias ou semanas, dependendo do produto, sobe para o varejo e depois sobe para o consumidor final. Então, o IGPM, que é composto de muito mais do IPA do que do IPC, é um indicador que dá mais inflação, primeiro, para positivo, e ele vai dar mais deflação, primeiro, para o negativo. Então, quando tem uma alta, sobe primeiro o IGPM, depois o IPCA. Quando vai ter uma queda, cai primeiro o IGPM, depois o IPCA. Justamente por o IGPM ser um indicador que oscila muito mais, tem muito mais altas e quedas, né? O governo prefere o IPCA como indicador oficial do que o IGPM, que embora seja medido pela FGV, é composto de outros 3 indicadores, ele acaba tendo aí uma volatilidade muito grande, certo? Falando agora dos indicadores de inflação. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos ver se está todo mundo aí esperto. Gente, o que é a inflação? O IPCA e o IGPM medem a inflação, isso a gente já ficou sabendo. Mas o que é a inflação? Pode ser um de cada vez. Se vocês falarem todos juntos, eu não ouço. Nossa, ninguém. Vou fazer chamada oral, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim.
Vai lá, Darcy, você que abriu o microfone primeiro. O que é inflação? Conte pra mim, ou Arthur, a Rita. Se errar não tem problema, eu corrijo, fiquem sossegados. Aumento dos produtos, É aumento do geral do preço, né? preço. Aumento generalizado dos preços, muito bom. O que é inflação? É a alta dos preços. Eu fui lá no mercado comprar uma Coca-Cola, custa R$3. Depois de um mês eu vou lá, ela custa 4. Só que o meu salário é o mesmo. Eu só vou ter reajuste do meu salário daqui a um ano. Né? Então a inflação vai aumentar. Vamos pensar nos bancários, né? Que é agosto. Né? Então a inflação aumenta agosto, setembro, outubro, novembro, todo mês ela aumenta. E aí só depois de eu pagar 12 meses de aumento que vão lá e reajustam o meu salário. Então a inflação, gente, é a alta generalizada dos preços. O governo entende que uma inflação entre 2% e 5% é uma inflação, vamos dizer assim, baixa, controlada, que é permitida. A gente vai perdendo um poderzinho de compra aqui ou ali, mas está tudo tranquilo. Passou de 5%, já começa a ficar preocupante. Né? E no nosso caso hoje, que está ali na casa dos 11%, né, fica mais preocupante ainda, 2 dígitos. O que significa 11% ao ano? Que se você for no mercado em janeiro com R$100, em janeiro do ano seguinte, com os mesmos R$100, você compra o equivalente a 89 no ano anterior. Ou seja, você vai perdendo poder de compra, as coisas vão ficando cada vez mais caras. Isso é a inflação. O que gera a inflação? Que talvez esse seja o maior ponto e a grande dúvida das pessoas. Talvez seja até injusto o que eu vou dizer, mas o que gera a inflação são algumas coisas. A primeira, queda na oferta. Se, por exemplo, a gente tiver uma geada, uma chuva muito forte e destruir a plantação de trigo, o Brasil é um dos grandes produtores de trigo. Como vai faltar trigo, estou diminuindo a oferta, o preço do trigo vai subir. Então, isso pode causar inflação, alguma disrupção na oferta. A gente vem aí da pandemia, onde disruptou a cadeia de carros, né, por conta dos chips, dos semicondutores, porque fábricas fecharam e não produziram. Então, isso mexeu com o preço dos semicondutores, que mexeu com o preço dos carros, mexeu com o preço do frete marítimo e várias outras coisas, por falta de oferta. Outra coisa que pode afetar a inflação, aumento da demanda. Se todo mundo resolver comprar uma coisa, ao mesmo tempo o preço daquela coisa sobe. Porque a oferta mantida, a demanda aumenta, o que vai acontecer? Como a oferta está, vamos dizer assim, mantida, para controlar essa demanda eu vou ter que aumentar o preço. Querem um exemplo? Combustível. A produção de combustível mundial ela é finita. Não teve investimento, a quantidade de gasolina, óleo diesel que eu produzo anualmente é a mesma. Só que cada vez mais as empresas e as pessoas consomem mais, porque tem mais carro, tem mais alto-fornos, empresas, indústrias, usa gás natural, usa diesel, usa gasolina e etc. O que acontece? Aumentou a demanda com a oferta mantida. O que acontece? Sobe o preço. Então, diminuir a oferta ou aumentar a demanda, sobe o preço. E aí o terceiro e o maior vilão da inflação nos dias de hoje, né, é o que a gente chama de impressão de dinheiro. Quando um governo, não importa se é americano, se é europeu ou brasileiro, hoje os três são culpados, né? Eles até fizeram certo ao longo da pandemia, eu entendo, talvez tenham exagerado um pouco. Mas ao baixar demais a taxa de juros, deixando ela negativa, ou dar auxílios demais para a população, o que você está fazendo? Você está imprimindo dinheiro e entregando para as pessoas. Naturalmente, você está aumentando a oferta monetária, mais gente com dinheiro na mão. É legal no primeiro momento que você está com o dinheiro para gastar. Só que quando você emite dinheiro demais, o que acontece? O dinheiro perde valor. Você está aumentando a oferta monetária. Ele vai valer cada vez menos. Então, ao dar um auxílio, por exemplo, de R$400 para toda a população, todo mundo fica feliz porque recebeu os R$400. No mês seguinte, já não fica mais tão feliz porque o preço do dinheiro diminui. Ou seja, aumenta a inflação e o dinheiro vale menos. Então, ao reduzir demais a taxa de juros, é bom, porque eu vou pagar menos no meu financiamento. Só que isso vai gerar uma inflação. Ao distribuir incentivos, seja através de renúncia fiscal, de auxílios e etc., o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo dinheiro. Ao imprimir dinheiro, eu estou aumentando a disponibilidade das pessoas em gastar. Como o que está sendo ofertado é a mesma, isso gera inflação. E é o que aconteceu na Europa, é o que aconteceu nos Estados Unidos, é o que aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente já está no fim do ciclo, né? Porque a taxa de juros saiu de 2% e já chegou em 13,25%. Então, talvez tenha mais um ou outro aumento residual, e aí provavelmente as coisas começam a voltar para os eixos.
né? Já lá fora, a taxa de juros começou a subir agora, depois de quase 2 anos com uma taxa muito baixa, artificialmente, para a economia ficar melhor. Isso foi o que gerou inflação em todo esse período. Legal? Então falamos o que é a inflação, que é a alta dos preços, e o que gera a inflação, que é falta de oferta, excesso de demanda ou impressão de dinheiro. São os 3 fatores que podem causar inflação. E por que isso é tão importante, gente? É só olhar para o nosso vizinho aqui do lado, a Argentina. A Argentina fechou esse mês de junho com 65% de inflação. Sabe o que é isso? É você ganhar R$ 1.000 num ano e no outro ano você vai ganhar 1.650 de salário. Olha que legal! Só que você foi no mercado para comprar um pãozinho que custava R$ 10, no 2, 3 meses depois ele custa 15, né? Ou seja, a alta dos preços é generalizada, 60% é demais. 10 já está preocupando a gente, imagine 60. Pode falar, Rita. Matheus, você falou o seguinte, né, que a projeção é que a gente venha se estabilizar nos próximos meses e lá fora a tendência vai ser aumentar. Isso vai acabar, mesmo a gente estando relativamente estabilizado, o que acontece lá fora vai respingar na gente, não vai? Infelizmente vai, né? A economia ela é globalizada. E sabe para onde a gente vai ser afetado? Por um outro indicador que chama dólar. Né? Esse a gente vai falar na aula que vem, que é da política cambial, porque o que vai acontecer? Né? Daqui a pouquinho eu já vou falar da taxa de juros, mas se o Brasil parar de subir a taxa de juros, porque já é o suficiente para controlar a nossa demanda, controlar a inflação e etc. E, por exemplo, os Estados Unidos continuar subindo, vai chegar a um nível de taxa que ninguém mais vai querer investir no Brasil, porque a taxa vai ficar tão boa lá fora que vão levar o dinheiro para lá. E ao fazer esse movimento, o que vai acontecer? O dólar vai subir demais. Então o dólar que chegou a bater 4,70, que era irreal aquele preço, né? Foi para 5, 5,20, 5,30, hoje acho que fechou em 5,42. Se a taxa de juros americana subir demais, né, sem piorar o cenário, a tendência é o dólar ir para 5,60, 5,70, 5,80. E aí eu não vou Matheus. Eu não vou ter inflação de oferta e de demanda, mas sabe o que vai acontecer? O dólar vai subir tanto que os insumos que são, né, vamos dizer assim, contabilizados em dólar podem gerar essa inflação. Agora, isso daí é um cenário, tá? Quem que estava falando? Ah, meu Deus. Quem que falou? Em 2020, teve uma semana que o dólar chegou a R$ 6. Sim, chegou a R$ 6, exato. Agora, esse cenário, Carla, é assim, eu estou dizendo, é um cenário catastrófico, não é o que eu acho que vai acontecer, né? Mas se a taxa de juros lá fora subir demais, pode ser que aconteça. Qual que é a vantagem que nós, brasileiros, temos? Nós somos um país exportador de commodities. Então, o dólar subindo, naturalmente eu exporto mais petróleo, eu exporto mais trigo, eu exporto mais soja, eu exporto mais minério de ferro. Entram divisas, então uma coisa equilibra a outra. Amanhã não, quarta-feira, quando eu for falar da política cambial, eu vou explicar isso um pouquinho melhor, porque tem a ver com importações e exportações. Mas descartando as exportações, teoricamente o dólar subiria num cenário onde o Brasil não aumenta mais a taxa de juros e os Estados Unidos continuam aumentando. Agora, óbvio que tanto o Copom como o Banco Central estão de olho nisso. Então, se isso começar a acontecer, talvez um aumento que não iria acontecer, ele vai ter que fazer para melhorar a questão monetária. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Legal. E, gente, economia é dia a dia, né? Tudo que a gente está falando hoje, daqui 2, 3 semanas, acaba a guerra da Rússia e da Ucrânia, acontece alguma coisa na Europa, um fato novo nos Estados Unidos, muda tudo. Né? Porque todo mundo está interligado. Então falamos aí sobre os indicadores de inflação, aí vem para a taxa Selic, né? Eu comecei a falar um pouco da taxa Selic e a gente continua, né? Quem é a Selic? É a taxa de juros da economia definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, de 45 em 45 dias. A taxa Selic é considerada o custo do dinheiro para o governo. Por quê? Porque o principal título público, na aula de renda fixa a gente vai falar, né, que é a LFT, a letra financeira do Tesouro, ela é indexada à Selic. Então, o empréstimo que o governo está fazendo com os investidores que compram o título público, ele paga Selic. Então, é o custo do dinheiro que o governo determina.
Por que ele é importante nessa equação econômica? Vamos voltar para o PIB. O PIB é a venda de bens e serviços. Eu não tenho dinheiro para comprar à vista, então eu preciso comprar a prazo. Se eu for lá no banco e pegar um empréstimo para comprar e a Selic estiver baixa, o meu empréstimo vai ser mais barato, então eu vou comprar mais. Conforme o Copom vai aumentando a taxa Selic, que é o que a gente viu do ano passado para esse ano, saiu de 2% e foi para 13%, né? 13,25% para ser exato. O que aconteceu? Quem estava pagando 2% ao ano de empréstimo passou a pagar 13%. Ou seja, o empréstimo ficou mais caro. Ao ficar mais caro, eu que não tenho dinheiro, eu vou pensar 2 vezes antes de efetuar uma compra. O que o governo está fazendo quando ele aumenta a taxa Selic? Né? No caso, o Banco Central, através do Copom. Ele está provocando que nós, consumidores, gastemos menos. Quando a taxa de juros está muito baixa, o que significa? Significa que está fácil de se endividar. Então você vai lá, troca de carro, troca de casa, as empresas tiram projetos da gaveta, se financiam e investem. Então eles estão aumentando a demanda, estão gastando, isso gera inflação. Agora, quando a Selic sobe, o que acontece? Os empréstimos ficam mais caros. Ao ficar mais caros, a maioria das pessoas e das empresas vai pensar 2 vezes antes de contratar um empréstimo. Então, essa queda na demanda, essa queda no consumo por conta da taxa de juros, naturalmente vai diminuir a inflação. Qual é o problema e por que o Banco Central precisa ser cirúrgico nesses movimentos? Porque quando ele sobe a taxa de juros, ele controla a inflação. Mas ao controlar a inflação, o que ele está fazendo? Está gerando menos consumo, menos vendas de bens e serviços. Então ele prejudica o PIB. Gente, isso cai na prova. Toda vez que eu subo demais a taxa de juros, eu vou atrapalhar o PIB, mas eu ajudo a controlar a inflação. Toda vez que eu desço a taxa de juros, eu incentivo o PIB, né, que vai gerar emprego, renda, etc., mas eu aumento a inflação. É uma equação que não tem fim. Se vocês forem olhar os últimos 20 anos, né, desde lá de 2000, eu vou ter períodos onde a inflação estava controlada, a taxa de juros vai caindo, a economia melhora. A economia melhora, gera inflação. Eu aumento a taxa de juros, a economia piora um pouquinho, controla a inflação. Aí eu abaixo a taxa de juros. Percebem? É um ciclo que não termina nunca. Qual é o grande objetivo? Eu nem precisar subir muito e nem precisar descer muito. Eu deixar numa taxa que a gente chama, né, de moderada, né, a taxa efetiva de mercado, onde eu tenho uma pequena taxa real que seja suficiente para eu crescer sem inflação. Só que por conta de coisas que não estão no nosso controle, tá? Nem do Brasil, nem de outros países, por exemplo, o coronavírus. Não é algo que a gente gostaria que acontecesse, mas aconteceu. Para ajudar em tudo o que aconteceu, foram criados auxílios. Para ajudar, reduziu a taxa Selic a 2%. Isso teve um impacto. Qual é o impacto? Gerou-se inflação. O que está sendo feito agora? Subiu a taxa de juros num nível para tentar controlar a inflação. Se precisar subir um pouquinho mais, vai subir. Vai gerar um pouco de recessão? Vai. Mas a gente está num momento super interessante, porque a taxa de juros está subindo, mas a gente continua crescendo. A expectativa do PIB é positiva. O último número que saiu de emprego é positivo. Estou gerando emprego. Então a economia está crescendo, eu estou gerando emprego e eu estou subindo a taxa de juros. Ou seja, não estamos entrando em recessão. O que precisa acontecer? Controlar a inflação. Controlando a inflação, Copom começa a derrubar a taxa de juros e a gente volta à normalidade. Isso não pode ser feito de uma vez, que a economia não aguenta, é muito brusco, como também não pode ficar esperando, como os Estados Unidos fez, né, que ficou 1 ano esperando para ver o que acontece. A gente começou a subir a taxa de juros em setembro do ano passado. Os Estados Unidos começou a subir em maio. Por isso que eu disse que a gente já está no final do ciclo, porque a gente já fez todo o aperto monetário que precisava. Agora é esperar ele surtir efeito. Lá fora, eles ainda vão começar o aperto monetário para depois surtir efeito. A diferença é que eles são a maior economia do mundo. Então, se eles sofrerem um solavanco, eles acabam levando muita gente junto, né? Já o Brasil está entre as 10 maiores, mas muito mais perto da 10ª do que da primeira. Mas somos uma economia muito relevante no cenário mundial. Principalmente que nós somos o maior produtor de comida do mundo. Legal? Então, falamos do PIB, da inflação e da Selic, principalmente o que uma coisa interfere na outra. Então,
cuidado com essa frase aqui, mas ela é muito relevante. A Selic é o principal remédio para cuidar da inflação, mas ela acaba sendo o principal veneno para o PIB. Do mesmo jeito que se a Selic baixa for um remédio para o PIB, ela vai ser o veneno para a inflação. Então aí a diferença entre gerar inflação ou crescimento, que é o PIB, é a dose da taxa Selic. Por isso, a grande importância dela. E aí, gente, lembrando, eu falei muito de empréstimo, né? Porque a gente está falando de economia e a ponta compradora que se endivida, mas a Selic também ela vai ser fundamental para remunerar os investimentos. A grande maioria dos investimentos vão pagar alguma coisa da taxa Selic. Tem CDB que paga Selic, tem LCA que paga Selic, tem título público que paga Selic e assim por diante. Então ela é tanto importante para empréstimos, como ela é importante também para investimentos. Claro que quando a gente for falar de cada uma das classes, né, renda fixa, todos os tipos e etc., a gente vai voltar na Selic, vai falar, e principalmente na quarta-feira, quando a gente for falar aqui das políticas do governo, a gente também volta a falar da Selic e explicar novamente. Então não esgotou o tema agora não. A gente está falando dos principais indicadores, né, e aí da política monetária a gente vai falar especificamente na quarta-feira. Política monetária, política fiscal e política cambial, que também faz parte da economia. Continuando aqui, né, falamos da Selic. Né, como eu disse hoje, a Selic está em 13,25. Lembrando, né, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, se reúne de 45 em 45 dias para tomar a decisão de juros. Então, como a decisão foi agora em junho, a próxima, né, vai ser aí mais para o próximo de agosto, né, que é a próxima decisão do Copom. O presidente do Banco Central, ele disse que em vez de subir 0,75, que é o que subiu na última reunião, provavelmente deve subir meio e, segundo ele, vai ser o último aumento. E aí ele quer esperar um pouco para ver o que acontece com a inflação e com a economia, né, principalmente porque tem muita coisa acontecendo lá fora que pode interferir na nossa economia. Depois da Selic, a gente tem o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. São operações de captação entre bancos de um dia. E a referência é a taxa Selic. O que é o CDI? Gente, a Selic é a taxa de juros definida pelo Copom. Ponto. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, ele é baseado na Selic, mas ele não é necessariamente a Selic. Como que funciona esse CDI? Deixa eu vir aqui mais fácil. Como que funciona esse CDI? Digamos que eu tenho várias instituições financeiras, certo? Vamos pegar aqui como exemplo o Itaú e o Santander. O que vai acontecer? Todos têm reservas junto ao Banco Central e assim por diante. Eles podem tanto captar, que é pegar dinheiro dos investidores, como emprestar. No final do dia, o saldo da conta tem que ser positivo. O que significa isso? Eu tenho que captar mais do que eu emprestei, para o meu saldo ficar positivo. Mas nem sempre é o que acontece. Então, nesse exemplo de Bradesco e Itaú, imagine que o Bradesco emprestou muito mais do que ele conseguiu captar. Chegou no final do dia, ele ficou 50 milhões negativo. Ele não vai resgatar operações que estão andando, porque ele sabe que amanhã ele vai conseguir captar mais dinheiro, tem coisa vencendo, vai entrar, amanhã está resolvido. Só que ele não pode ficar esse um dia negativo. O que ele vai fazer? Ele vai no mercado e vai perguntar para os outros bancos: gente, alguém tem um CDI aí de 50 milhões para fazer para mim? Digamos que o Itaú tem esse dinheiro sobrando. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse empréstimo para o Bradesco de um dia útil, um dia, indexado a Selic. Se a Selic é 13,25 no ano, eu vou ver quanto que equivale essa Selic em um dia. E vou fazer esse empréstimo para o Bradesco. O que vai acontecer? No dia seguinte, começou o dia, o Bradesco vai lá e pumba, devolve os 50 milhões para o Itaú e paga os juros. Por que não é exatamente a taxa Selic? Né? Deixa eu até pegar aqui para não falar besteira, porque eu não lembro de cabeça. Né? Se a gente pegar a taxa, estou aqui com a calculadora, 1 minuto, 113,25, 252 dias úteis, é o equivalente a 0,04% ao dia. Se a gente pegar esse 0,04% ao dia, é o que o Itaú vai receber de juros do Bradesco. Agora, digamos que o Itaú vai emprestar para fazer um CD em vez do Bradesco para um banco pequenininho. Vamos pensar lá no banco Sofisa.
Ele vai cobrar a mesma taxa que ele cobra do Bradesco para o Sofisa? O que vocês acham? Vocês, se fossem o Itaú, cobrariam a mesma taxa do Sofisa que vocês cobram do Bradesco? Não. Porque o risco Risco maior, né? Muito bem, o risco é maior, então eu vou cobrar mais. O que vai acontecer? O Itaú vai cobrar menos do Bradesco e mais do Sofisa. Isso vale para todos os outros. Por isso que o CDI, que é essa taxa aqui do certificado de depósito interfinanceiro, não é exatamente igual à Selic. Porque quando o Itaú emprestar para o Bradesco, ele vai emprestar a Selic, porque é um grande banco, vai me pagar, não tem risco. Agora, quando emprestar para um banco pequenininho, aí vai ter um spreadzinho a mais ou um spreadzinho a menos. Tanto é que hoje, dia 18 de julho, a Selic é 13,25, o CDI fechou em 13,15, ou seja, em 0,10 pontos percentuais mais baixos do que a Selic. O que significa isso? Que eles estão fazendo empréstimos mais seguros e estão cobrando menos. Então o CDI ficou um pouquinho menor que a Selic. Então, essa taxa de referência ela é baseada nesses empréstimos de um dia feito entre bancos que são sempre liquidados no dia seguinte. Outra coisa interessante, por que é importante o CDI? Porque muitos produtos financeiros usam o CDI para pagar. Tem CDB que não paga a taxa Selic, ele paga CDI, 100% do CDI, 90% do CDI, ou seja, não é os 13,25 da Selic, é os 13,15 do CDI. Tem LCA, LCI, CRI, CRA, que vai pagar um percentual do CDI. Mas tem produtos que vai pagar um percentual da taxa Selic. Tem produto que vai pagar o IPCA mais alguma coisa, o IGPM mais alguma coisa. Então, o CDI acaba se tornando um indicador. Ele é um empréstimo, mas ele é um indicador para alguns produtos financeiros. Quando eu estiver falando de renda fixa, todos que tiverem o CDI como benchmark, né, usarem o CDI para pagar os seus juros, eu digo para vocês, até para ajudar a gravar, e aí a gente relembra essa questão que o CDI é essa captação entre bancos de um dia e a referência é sempre as taxas Selic. Ela costuma ser um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto. Historicamente, nos últimos 3, 4 anos, sempre ali na casa de 0,10 abaixo da taxa Selic. Não é uma regra, mas é o que tem acontecido. E aí, por último, né, o último indicador que a gente tem hoje, da taxa referencial, a TR, né, é usado para remunerar a poupança, entre outros produtos. Trata-se da TBF, né, que é a taxa básica financeira, que é feita com base na taxa dos pré-fixados, né, as LTNs, as letras do Tesouro Nacional. Isso não cai na prova, tá? É só curiosidade. Vezes um redutor que ele é pré-definido na Constituição. Agora, olha que interessante. Com a Selic, gente, baixa do jeito que estava, 2, 4, 5, 6%, a TR era zero. Quanto que dava a TR? Nada. Porque era uma taxa tão pequenininha, vezes o redutor, dava zero. Agora, com a Selic voltando a 13,75, a poupança volta a pagar 6% mais a TR deixa de ser zero e passa a ter um valorzinho. Então a poupança não vai pagar 6%, vai pagar 6 mais a TR. Então vai dar 6,5, 6,70, 7, depende da Selic, que vai normalizar as LTNs, que são os títulos públicos, que vão dar o valor de volta ali para a TR. Pode perguntar, Diego, você levantou a mão? Professor, vale a pena falar da Selic Over? Da Selic Over? Não, vale. O que acontece é que, na verdade, esse eu ia explicar amanhã. Na manhã não, né? Na quarta-feira, que é a diferença da Selic que é contratada no dia do que é a referência. Porque o que acontece, né? Pegando aí o gancho da pergunta do Diego. Quando a gente fala da taxa Selic, ela é a taxa referência, né? Então o Copom vai lá e determina 13,25 como referência. A Selic Over acaba sendo o valor das operações vinculadas à Selic que são liquidadas. Ou seja, ele vai dizer o quanto que de fato a taxa Selic está sendo negociada nas liquidações das operações vinculadas à taxa Selic, seja de títulos públicos ou produtos lastreados à taxa Selic. Quando a gente for falar da política monetária amanhã, eu dou mais exemplos e aí fica mais fácil da gente entender.
Só para a gente fechar aqui da taxa referencial, gente, se vocês me perguntarem se é uma taxa legal para fazer um investimento, existem investimentos vinculados à TR? Tem. Inclusive pode cair na prova, a poupança é um deles. Existe um outro produto que é o CDB-TR, né, que eu duvido que alguém aplique nesse negócio, mas existe, né, que ele vai pagar o CDB uma taxa pré-fixada, que normalmente é os 6% ao ano mais a TR, ou seja, ele repete, né, a remuneração da poupança com uma diferença. O CDB tem imposto de renda, né, a poupança é isento. E aí quando a gente fala de indicadores, né, os principais indicadores que vão cair na prova é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o IPCA e o IGPM, que são indicadores de inflação, a Selic, que é a taxa de juros do mercado financeiro, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, e a TR, que é a taxa referencial. Só para dar um spoilerzinho, na aula que vem, na quarta-feira, a gente vai começar falando das políticas do governo, monetária, fiscal, cambial e as contas externas, certo? Deixa eu soltar aqui a tela, um segundo. Prontinho. Eu vou parar aqui a gravação.